Beleza. Apito o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. E como deu para perceber, a câmera do Altino tá zoada, então eu vou cortar a minha também, porque não precisa ficar olhando para minha cara. Vamos falar do Brasileirão Série A, Altino? Vamos lá, rodada 31, né? Ainda tem alguns jogos atrasados que a gente também deve falar depois, né? Semana que vem vão ter 3 jogos atrasados para igualar isso aí, né? Enfim. Altino, Mas vamos lá. Não sou o cara da estatística, mas eu tenho a impressão que essa rodada foi a que teve a maior média de gols. Assim, aparentemente. É possível. Teve algumas goleadas, né? Na verdade, Marcelo, eu acho que é o seguinte: o campeonato vai se afunilando. A gente já vinha falando com você aquilo também. As equipes de baixo desesperadas para fugir do rebaixamento, as equipes brigando pelo título tem que se abrir mais, tem que se expor. Acho que estão brigando para não escapar também. Então, a tendência agora realmente é de jogos mais emocionantes, com mais gols, com mais emoção, né? E vamos ver quem vai ter mais garrafa para vender no final, né? Como a rodada do Rio, como um todo, não foi muito boa, hoje eu vou pedir para a gente deixar o Rio para o final. Vamos começar falando dos times do Nordeste. Porque, surpreendentemente, o Bahia ganhou do Atlético Paranaense. Assim, uma surpresa entre aspas, né? Porque, assim, o Atlético Paranaense... Mas o Bahia estava 7 jogos sem ganhar, eu acho. Não, eu diria que mais a surpresa pelo Bahia vencer do que o Atlético perder, porque o Atlético Paranaense é aquela equipe que oscila muito e cai muito, né? Fora de casa, é impressionante como é que cai o rendimento. Isso não é desse ano, já tem alguns anos isso. E era um jogo decisivo para o Bahia, como você falou, o Bahia 27 derrotas, né? Dentro da zona, inclusive, o Bahia numa situação difícil. Então, o Bahia jogava ali praticamente as esperanças de entrar numa retomada virtuosa para escapar lá de baixo. E conseguiu escapar nessa rodada com os resultados, mas a situação do Bahia ainda merece muitos cuidados, não só pela pontuação, mas pelo futebol apresentado, que está sendo muito ruim, né? Sim. E o pior é que está tendo chance aí de ter 2 times baianos na segunda divisão, se os dois conseguirem... Se o Vitória conseguir não cair, o Bahia não resistir, né? Pois ainda tem isso. Pode ser eu estava vendo jogos para frente do Bahia, só pedreira, né? Só pedreira. Na verdade, a situação que o Bahia está, qualquer jogo é pedreiro. O time do Bahia caiu demais de rendimento. É o terceiro treinador, né, no ano, né, no brasileiro, né? Começou com o Roger, depois veio o Mano, agora tem mais esse outro. Enfim, são 3 treinadores num ano, não há time que resista, né? É muito difícil, né? Não tem uma continuidade, não tem uma filosofia, né? E estilos completamente diferentes, né? Enfim, o Roger com um time que tenta jogar, o Mano que é um time completamente reativo, né? Então, assim, o Bahia realmente não se acertou esse ano. Verdade. Mas, por falar, já que você estava falando aí no bloco anterior que os times do Nordeste estão fazendo uma boa campanha, eu queria que você comentasse aí que o Fortaleza ganhou de 2-0 do Santos e teve a goleada do Ceará para cima do Goiás, 4-0. Sim, O Fortaleza ganhar do finalista da Libertadores, para mim, foi surpresa. Não, eu acho assim, uma pequena surpresa, mas assim, o Fortaleza também encarou esse jogo como um jogo quase como o último, né? Porque era um jogo em casa, ele entrou no jogo dentro da zona, porque ele jogou na quinta-feira, os resultados da quarta-feira foram ruins para ele. Verdade. Então o Fortaleza estava dentro da zona, precisava ganhar, era uma equipe boa, o Santos, uma equipe realmente finalista, como você falou, mas também, assim, com a cabeça na Libertadores, o Santos está claramente... Acho que o santista não acreditava mesmo que o Santos pudesse fazer alguma coisa no Brasileiro, apesar de estar ali no pelotão da frente, mas já tinha uma distância. Então, assim, o foco do pessoal do Santos está claramente na Libertadores. Então, num cenário desse, que Fortaleza jogava a vida e a sobrevivência, e o Santos sem tanto compromisso, eu até esperava uma vitória do Fortaleza, no máximo um empate. Eu achava que o Fortaleza não perderia esse jogo. O empate já teria tirado o Fortaleza da zona, mas ele conseguiu uma vitória, foi importante, porque o Fortaleza era o que tinha menos vitória, né? Ele tinha só 7 vitórias
esse critério de desempate, que era inclusive o que estava colocando ele na zona, né? Ele Sim, chegou à sua verdade. ele chegou à 8ª vitória, o Vasco também tem 8, e o Bahia Sport tem 5, tem 9. Então, assim, a disputa também envolve isso aí, né? Quem vai ter mais vitória. Então, Vai. o Fortaleza, eu acho que deu um passo importante depois de uma queda muito grande depois da saída do Ceni, né? E deu uma esperança que possa ser que escape. Vai ser difícil ainda, tem muito jogo ainda complicado, mas acendeu uma luz no fim do túnel para o Fortaleza. E falando bem dos times nordestinos, o Ceará entrou na primeira página da tabela, goleando o Goiás de 4-0. Olha aí, a surpresa que o Goiás quase não é goleado. Dessa vez foi mostrando que o Ceará é um time diferenciado, né? Que veio para. Eu acho que assim, o Goiás sucumbiu nessa semana, né? O Goiás vinha numa trajetória de elevada, de bons resultados, e aí ele sucumbiu, porque ele perdeu de 3-0 do Flamengo, né? Na segunda-feira, né? E na quinta-feira perdeu de 4-0 do Ceará. Quer dizer, ele tomou 7 gols em casa, e os 2 jogos em casa, e não fez nenhum. Então, a gente vinha falando, o Goiás não tomava goleada, ele tomou 2 goleadas na mesma semana, em casa, e acho que isso sacramentou o rebaixamento do Goiás. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? O Goiás, que deu esperança de que poderia escapar, eu acho que com essas 2 goleadas em casa, e agora ele vai ter que sair para jogar, né? Com certeza, depois de 2 jogos em casa, a situação Eu do acho que Goiás ficou 6 muito pontos difícil. para ele começar a sair da zona é muito ponto para nesse momento, conseguir tirar dos outros times. Principalmente porque perdeu a chance de tirar esses 6 pontos em casa, né? Agora vai ter que buscar fora. Então, a situação do Goiás é muito difícil. Agora, o Ceará, com essa vitória, chegou aos 42 pontos, como você falou, chegou na primeira metade. E agora o Ceará deve jogar em casa, né? Eu acho que ele joga em casa depois dessa partida fora. Deixa eu até checar aqui. Joga em casa, exatamente, com o Palmeiras. E é um jogo que, assim, se o Ceará ganhar do Palmeiras, o Palmeiras já com a cabeça na Libertadores, o Palmeiras tem um jogo atrasado também para jogar essa semana. Então, assim, se o Ceará ganhar esse jogo, o Ceará entra na briga da pré-Libertadores, Marcelo. Porque ele iria para 45, já chegaria no Corinthians. Então, assim, essa vitória sobre o Goiás do Ceará foi muito importante. Né? O Ceará já não tinha risco de rebaixamento, já estava numa situação bem tranquila, né? Mas ele, com essa vitória fora e com a perspectiva de repente, ganhar do Palmeiras, eu não acho um absurdo ele ganhar do Palmeiras, não acho. Ele vai jogar em casa. O Palmeiras, é bom lembrar que o Palmeiras vai jogar também na terça-feira, né? Vai ficar uma coisa um em cima da outra, né? Vai jogar domingo e terça. Então o Palmeiras está numa maratona. Ele jogou sexta com o Grêmio, segunda com o Corinthians, quinta com o Flamengo, domingo com o Ceará e terça com o Vasco. Então, assim, são 5 jogos em 10 dias, né? Então é uma loucura, né? 10, 11 dias. Então, assim, é possível. E tendo uma decisão de Libertadores e de Copa do Brasil mais à frente. Então, assim, eu acho que o Ceará, se o Ceará encarar esse jogo como uma decisão e pontuar e ganhar esse jogo, ele entra nessa briga aí com o Fluminense, com o Corinthians, com todo mundo ali. Você estava comentando alguma coisa de zona de rebaixamento, e eu acho que quem está entrando nessa briga aí a plenos pulmões é o Sport, né? Que perdeu de 3-0 para o Corinthians. Mas esse resultado aí eu acho que o Sport não contava, né? O Sport ele vem tentando escapar, ele vem fazendo a pontuação dele em casa, né? Ele ainda está na frente do Vasco no critério de desempate, tem uma vitória a mais, né? E ele ainda vai jogar alguns jogos em Recife, que são jogos importantes com equipes que estão brigando pelo título, né? Aí que a gente vai ver se o Sport realmente vai se firmar. Ele ainda pega o Flamengo lá no Recife, ainda pega o Atlético Mineiro e acho que pega o Internacional. Ele pega esses 3 equipes que estão na briga do título, lá em Recife. Então, assim, vamos ver, né? O Sport vai ter que começar a pontuar também, porque o Vasco, com o Luxemburgo, deu mostras de uma pequena melhora. Por falar em Vasco, Bragantino 4, Vasco 1. O que você tem a pontuar? Uma das goleadas. Das goleadas da rodada, né? Uma daquelas goleadas da rodada e outra goleada em cima do Vasco, né? O Vasco, acho que foi o campeão das goleadas desse campeonato, né? Opa! Acho que o Vasco tomou
Não foram várias goleadas? O Vasco Não, perdeu vários jogos de goleada. teve ali no meio da tabela que eles levaram tipo, 4, 5 seguidas. 3, 4, 5. Ele Pois levar. é, então. Ah, Eu tenho a impressão que o Vasco, nesse campeonato, ele já jogou 30 vezes, eu acho que ele deve tomar umas 5 ou 6 goleadas, cara, nessas eu 30 diria que até jogos. mais. Mais, né? Eu diria que É, mais. pode ser. Depois a gente dá essa. Depois a gente faz esse scout aí para Você vê, descobrir. não é uma coisa aceitável na história do Vasco, o Vasco tomar 5, 6 goleadas num campeonato, né? Não tem como se admitir isso. A coisa não está boa no Vasco. Era um jogo difícil porque o Bragantino faz uma campanha sensacional no segundo turno, né? Inclusive, se contasse só o segundo turno, eu acho que o Bragantino estava no G4, né? A Sim, campanha do verdade. segundo turno do Bragantino é extraordinária, né? Goleou o São Paulo, quase ganhou do Atlético, se não fosse aquele pênalti maroto, goleou o Vasco, né? Algumas vitórias fora de casa. O Bragantino, a partir de agora, é uma das equipes que está mais no casco, né? Verdade. Então era um jogo dificílimo para o Vasco, mas entre ser difícil e tomar uma goleada tem uma distância, né? E a pressão vai aumentar, porque os resultados aconteceram de maneira ruim para o Vasco na rodada, então o Vasco voltou a entrar na zona, né? O Bahia conseguiu sair, depois o Fortaleza também saiu, então o Vasco vai ter que jogar esses 8 jogos que faltam aí, inclusive um desses é o jogo atrasado aí com o Palmeiras, é um jogo em São Paulo, quer dizer, é um jogo complicado, mas que na circunstância atual, se o Vasco trouxer um pontinho de lá, eu acho que já é bom negócio, porque ele vai a 33, já passa o Bahia e Sport igualando os jogos, né? Um Verdade. jogo fora de casa com o Palmeiras, um pontinho aí pode ser um pontinho em Salvador. E o Deixa eu. Bragantino, na sua Vai. opinião, você falou que briga, né, por alguma coisa, né? Uma Então, pré, né? eu gosto muito do. Qual é o momento do time? O momento do Bragantino hoje, para mim, dos 5 times que estão brigando ali pela pré-Libertadores, os 2 times que estão apresentando um futebol que, se continuar, vão permanecer é Corinthians e Bragantino. Se abrir 1 ou 2 vagas, eu acho que é Corinthians e Bragantino. Nesse momento, eu não estou acreditando no meu próprio clube. E o Ceará? Você não pôs o Ceará nesse bolo, não? Eu acho que não, porque o Ceará ele joga bem às vezes, e às vezes dá umas rateadas. Tem jogos que não funcionam, assim, que o Vinha não consegue jogar e não sei se eles são bem marcados, o que acontece, mas tem algumas partidas que o Ceará, pelo menos para mim, né, não mostra Certo. aquele futebol diferenciado. Vamos ver. Vamos lá. As próximas rodadas vão ser decisivas. Deixa eu. Tá faltando 2 clubes de São Paulo de eu comentar, mas vou fazer uma sequência. Eu quero entrar no Grêmio e Atlético Mineiro 1-1, que acho, para mim, era um resultado, um empate era um resultado dentro da realidade do mundo. E tem o São Paulo 1, Internacional 5. O que a gente tem para pontuar aí dessa partida que colocou o Abel no topo da tabela? Vamos lá. Começando pelo Grêmio e Atlético, né? Um resultado de empate, como você falou, muito esperado e normal, né? Um jogo entre 2 equipes do pelotão da frente. Era o jogo do quarto colocado com o sexto, né? Então era a briga ali pelo título, as 2 equipes na briga pelo título. As 2 equipes ainda têm um jogo a menos, então ainda podem se aproximar da frente, lá no pelotão da frente. O jogo do Grêmio é com o Flamengo, e o jogo do Atlético é com o Santos, né? Acho que o Grêmio perdeu uma chance, porque o Grêmio jogou 2 jogos em casa contra adversários diretos, né? Primeiro o Palmeiras e depois o Atlético. Eram 2 jogos para o Grêmio fazer pelo menos 4 pontos, né? O ideal seria ter feito 6, mas pelo menos 4 pontos. E ele sai da conta com 2, né? Então, Verdade. a situação do Grêmio, ele deu uma rateada, mas o Grêmio ainda enfrenta o Inter e pega o Flamengo e São Paulo lá no Sul. Então, assim, ele ainda joga com 3 clubes que estão à frente lá no Sul. Então, o Grêmio não dá para descartar, ele ainda tem esse jogo a menos. Eu acho que o Grêmio ainda está na briga. E eu Agora, te falo mais uma coisa aí. Para o Grêmio é Ah, ruim, porque a final da Copa do Brasil vai ser só lá em final de fevereiro. fevereiro. Então ele não tem muita certeza se ele está na Libertadores. Né? Pois é. Então, o que o Grêmio vai ter que fazer a partir de agora, eu acho que é ser mais agressivo, jogar mais para frente, né? O Renato, o Grêmio é o campeão dos empates, ele tem 15 empates no campeonato, é metade dos jogos.
Dos 30, ele empatou 15. Foi o time que menos perdeu, ele só perdeu 3 jogos, né? Mas empatou demais, empatou 15 jogos. Então, assim, a partir de agora, o Grêmio vai ter que realmente partir para uma trajetória de buscar vencer ou perder. O empate não vai resolver mais a vida do Grêmio, né? O Atlético, o resultado não é ruim, mas na perspectiva que estava ganhando o jogo, e o gol do Grêmio já foi no final, aos 40 do segundo tempo, fica uma frustração, né? Fica uma frustração para o Atlético, perdeu 2 pontos. Se ele tivesse ganho o jogo, estaria à frente do Flamengo, né? Verdade. O time do São Paulo oscila demais, né, Marcelo? Eu acho não é um time confiável. Você nunca sabe qual é o Atlético que vem, né? Então, É um o Atlético que Atlético pode golear Mineiro o me lembra muito Flamengo o e perder Ceará. de alguém ali. Pois é. O São Paulo, acho que às vezes inventa demais, né? Muda demais. E aí o time, não sei lá, é muito esquisito. Mas estão na briga, os dois estão na briga ainda, né? E essa goleada aí do Internacional, que, pelo menos para mim, foi surpresa. A goleada em si foi surpresa, mas a vitória do Inter não, né? Eu até achava que o Inter ia ganhar mesmo. Vinha numa sequência de boas vitórias e o São Paulo sucumbiu, né? O São Paulo deu, né? O time de São Paulo, depois daquela eliminação do Grêmio, eu tinha previsto isso aqui, tinha falado que o time de São Paulo ia sentir o baque daquela eliminação. Não foi uma eliminação qualquer, foi uma eliminação de uma competição que o São Paulo não tem na sua galeria de títulos, tinha o sonho de ter, achava que ia ganhar esse título. Aliás, eles queriam até fazer uma final com o Palmeiras, seria um clássico, né? Um Palmeiras e São Paulo. Então, assim, a frustração daquela eliminação deve estar pesando muito. Depois teve aquela goleada do Bragantino, teve aquele problema com o Tietê, houve a mudança política também, teve a eleição, mudou lá o comando político. Claramente, o São Paulo está com um problema gravíssimo interno, não sabemos ainda o que é exatamente, mas a situação do São Paulo, a incerteza se o Diniz fica, se não fica, se o Raí fica. Existe a sombra do Rogério Ceni sempre como um possível nome para voltar ao São Paulo. O Muricy está lá agora também como uma sombra. Então, assim, o São Paulo me dá a sensação que sucumbiu. O São Paulo ele estava em primeiro, já perdeu a posição para segundo. A tendência, o viés do São Paulo é de queda. É provável que os outros clubes que venham atrás vão atropelando o São Paulo, né? Me parece que o São Paulo realmente esgarçou, né? Eles fizeram aquela loucura de botar o Luciano naquele jogo da Copa do Brasil com o Grêmio, sem condições, ele era dúvida, botaram, estouraram o cara que vinha fazendo gols, claramente está mal, né? Ele não está inteiro, ficou fora vários jogos, quer dizer, o custo daquilo foi alto, né? Então, acho que o São Paulo teve uma derrota acachapante, humilhante para quem era líder, perder para o vice-líder em casa de 5, foi a maior derrota do São Paulo na história do brasileiro, jogando no Morumbi. Uma situação muito difícil, né? O que eu tenho a pontuar disso aí é que eu passei metade do campeonato brincando quando é que o Diniz ia cair, e o Diniz está quase sendo, agora não mais, porque agora já está em segundo colocado, mas estava quase sendo demitido, sendo líder do campeonato. Pois é. Mas assim, falando assim, na boa, apesar da campanha boa do Inter e do São Paulo, eu sempre achei que, principalmente o São Paulo, era um jabuti na árvore, né? O São Paulo não tinha time para ser campeão, gente. Vamos falar a verdade. Não tinha time nem elenco. O São Paulo foi, ao longo do campeonato, em vários jogos beneficiados pela arbitragem. A gente cansou de falar isso aqui, um monte de gente viu isso. A CBF trabalhou para o São Paulo, enfim, não botando jogos adiados, vários jogos atrás. O Flamengo teve que jogar, outros times tiveram que jogar maratonas. O São Paulo foi um pouco poupado disso. Arbitragens muito esquisitas em pelo menos 3 jogos decisivos. Só que aqui, chegou no momento decisivo da competição, e com a maratona e com as eliminações, o São Paulo sucumbiu. Acho que a sorte também parou de acontecer, né? A bola do São Paulo, ele chutava e entrava, né? O São Paulo falhava e o adversário perdia o gol. Isso também começou a mudar, né? A bola do adversário começou a entrar e a do São Paulo começou a não entrar. Futebol tem isso também. Às vezes você está num bom momento, mas você tem que ver que o São Paulo não estava apresentando futebol para estar na liderança. Mas né? Vamos falar a verdade. Eu vou dar meu pitaco aqui agora. Eu estou tendo a impressão que esse brasileiro, acho que quase todos que eu acompanhei, foi a primeira vez que eu vi times
rateando muito na reta final, porque o que acontece Sim. quando o time está ali na liderança, ele ali se mantém ou ele abre 7 pontos e vai diminuindo essa gordura até a hora que é campeão, mesmo com uma gordura menor. Mas eu não lembro de um campeonato onde parecia que ninguém queria ser campeão, porque o Sim. Atlético Mineiro rateou do início do campeonato para cá, o São Paulo rateou na hora errada, o próprio Internacional, você falou que o São Paulo não tem elenco para ser campeão, o elenco do Internacional não acho lá tudo isso, não. Assim, Não, é isso que eu estava dizendo. O Inter também é outro jabuti na árvore, né? O Inter o Cudê vinha fazendo uma campanha extraordinária, tirando leite de pedra. Quando sentiu que não ia dar, sucumbiu, abandonou o barco, entrou o Abel, foi aquele desastre, aquele início, o Inter perdendo eliminações da Libertadores, eliminações para o América Mineiro, né? E aí, assim, depois o Inter engrenou uma sequência de vitórias agora, né, recente, mas assim, não é um time confiável, não é um elenco farto, me parece também um jabuti na árvore, né? Esse campeonato, Marcelo, está muito parecido, mas muito parecido com o de 2009, não sei se você lembra. Aquele campeonato de 2009, o Palmeiras liderou, quando chegou sucumbiu de uma maneira assim. Depois o Atlético Mineiro também era líder, também rateou, foi todo mundo rateando e o Flamengo no final atropelou e ganhou o campeonato. O Flamengo foi líder 2 rodadas, né? Ele assumiu a liderança na penúltima rodada e manteve o título na última. Esse ano está muito parecido com aquilo, né? Está muito parecido mesmo. Não sei se isso vai significar boa coisa, se de repente o Flamengo vai ganhar de novo nessas mesmas circunstâncias, mas os clubes estão rateando demais. O próprio Flamengo rateou muito. O Flamengo teve várias chances nesse campeonato de assumir a liderança, pelo menos 4 vezes, e nas 4 vezes o Flamengo perdeu o jogo ou não ganhou, entendeu? Então o Flamengo também rateou quando teve a chance de assumir a ponta. Mas né? é o que eu Então, tô assim, falando, não é só o Flamengo, porque você pode falar, o Palmeiras, o que aconteceu lá não. O Palmeiras e o Atlético Mineiro ratearam para ser campeão e tal. Mas esse ano muitos times estão rateando. Muitos, Eu diria que todos eles. É aquela coisa de parece que ninguém quer ser campeão. Parece que um está empurrando para o outro. Mas aí eu acho que assim, a gente chegou numa fase do campeonato que agora que nós vamos ver se tem alguém querendo ser campeão, né? Que agora é o momento de quem quer ser campeão apresentar futebol. Nesse cenário, me parece que o São Paulo mostrou que não quer, né? Enfim. O São Paulo, você falou do Luciano, mas outro também, aquele menino Brenner, que estava fazendo bastante gol no primeiro turno, meio que deu uma apagada, né? Pois é. Então vamos para a próxima partida, que a gente já bateu muito nesse 5-1 aí. E vou te falar, aconteceu isso com o Fluminense na rodada passada, ou retrasada, que o Fluminense foi goleado pelo Corinthians. Esse jogo do São Paulo, a impressão que eu tive que acabou o primeiro tempo, não foi como 7-1, por exemplo, do Brasil. Estava tudo dentro do normal, estava 2-1 Internacional. Sim. Acabar o primeiro tempo 2-1 Internacional, como diria o Abel Braga em outras situações, é normal. Assim, você terminar o primeiro tempo perdendo, placar atrás, pode ser. Mas esse segundo tempo aí que foi coisa de maluco, né? Com certeza. Mostrou que o Diniz não está conseguindo ajeitar o time, porque a situação só piorou de um tempo para o outro. Eu acho que ele perdeu o vestiário. Está bem claro que ele perdeu o vestiário. O Daniel Alves ali, você viu que o Daniel Alves e ele já não se bicam, né? É uma liderança o Daniel Alves, né? Então, vamos ver. Tá ruim o negócio. Para fechar aqui nos nossos comentários, tem esse empate maluco do 3-3 do Fluminense e teve 2-0 do Flamengo. Vamos começar falando do empate? O Curitiba perdeu uma grande chance, né? Porque o Curitiba fez 2-0, né? O Fluminense foi buscar o empate e o Curitiba fez um 3-2, né? Era um resultado importante para o Curitiba em termos de escapar do rebaixamento ali, né? Se ele tivesse ganho, ele tinha ido deixa eu ver aqui, ele tinha ido a 28 pontos, né? Verdade. Então, assim, em nenhum momento o Fluminense esteve à frente do placar, né? O Curitiba fez 2-0, tomou o empate, mas buscou o 3-2 e já tomou o gol do desconto, né? Do Fluminense, né? Não, o 3-2 do Curitiba tem que botar nas costas do goleiro, né? Que deu quase uma assistência. Não é desse jogo. Desde o jogo com o Corinthians, o goleiro do Fluminense vem falhando, né? Parece que ele fechou o gol contra o Flamengo, né? Depois do Fla-Flu, ele esqueceu. Depois do Fla-Flu, ele começou a entregar geral, né? Impressionante, né?
É verdade. Ele jogou tudo que ele tinha para jogar no Fla-Flu. Eu sinto isso. Agora, o Curitiba deu essa rateada, né, esses 2 pontos aí, mas eu acho que o Curitiba, eu não descartaria o Curitiba ainda podendo escapar. O Goiás eu acho que foi para o saco, pelo momento, assim, o psicológico. Mas o Curitiba, como o Curitiba vai pegar o São Paulo agora, e o São Paulo está em queda livre, se o Curitiba ganhar do São Paulo, eu acho que o Curitiba vai chegar brigando ainda. Eu tenho a Entendeu? impressão que não dá para o Curitiba ganhar de São Paulo, não. Ah, não sei. Nessa fase atual do São Não, Paulo. Se pegar por fase, era para o Bragantino ser campeão, né? Não, Não, mas aí mas, não dá tempo. não, Não mas dá faz tempo. sentido, faz sentido. O que você está falando faz sentido. E assim, o que eu vi dessa partida foi isso, que muitos gols, muitas falhas, assim, muito detalhezinho pequeno, tanto que 6 gols numa partida não tem nada de normal, né? É. E eu que nas nossas apostas gosto de botar uns 3-2, uns 3-3, apostas para placares malucos. Dessa vez não botei. E o Flamengo Entendi. 2, Palmeiras 0. O que você tem a pontuar? Antes do Flamengo, ficou faltando a gente falar, você, assim, a torcida do Botafogo vai brigar com você, cara. Botafogo e Atlético Goianiense. Pô, é verdade. E o pior que esse foi o único jogo que eu assisti sentado ali. Eu falei, quando o Botafogo fez 1-0, porque eu não sei você, Altino, apesar das provocações, das brincadeiras aí que a gente faz com os 7 torcedores do Botafogo, no final das contas a gente assim, para o Rio é ruim ter menos um time na primeira divisão, né? Sim, sim. Então, de alguma forma, eu estava tentando torcer para o Botafogo quando fez um gol. Eu falei, pô, talvez, quem sabe agora. Não deu nem tempo de mandar mensagem para o amigo botafoguense que tomou um empate logo na sequência. Isso fala muito sobre o Não, Botafogo. eu achei incrível, porque assim, o Botafogo fez um gol no segundo tempo, né? Era um jogo que ele tinha que ganhar, um jogo difícil. O Atlético Goianiense sempre tem um sistema defensivo bem postado, difícil, né? É outra equipe que também não toma goleada, o Atlético Goianiense. E o Botafogo, com aquela dificuldade dele, pouco criativo, né? Muito tecnicamente árido o time, né? Sem talento. O Botafogo martelando, tentando. Aí, quando achou um gol, fez 1-0 no segundo tempo, deu essa sensação, como você falou, né? Agora vai, né? E aí, cara, o Botafogo consegue a proeza de em 15 minutos, faltavam 15 minutos, 20 para o jogo acabar, tomou 3 gols, cara. É Um complicado. negócio assim, uma virada em casa, você estando ganhando um jogo que você tinha que ganhar, você consegue fazer o mais difícil, que é fazer o gol. E Botando aí o time você no toma. campeonato, né? Porque E você toma 3 gols de virada em casa contra um time que não é um time de meio de tabela, o Atlético Goianiense, né? Não foi para o sim. São Paulo, para o Inter, para o Flamengo, foi para o Atlético Goianiense. Então, A gente assim, falou pouco do Atlético Goianiense, mas aqui no início do campeonato fez uma trajetória assim de DVD, né? sim, principalmente no período do Mancini, né? O Mancini realmente Sim. foi muito bem, né? Então, assim, eu acho que essa é a derrota que é uma derrota que praticamente carimba aquele selo que caiu para a segunda divisão. Não é pela pontuação, não. É pela forma que foi, cara. Você É estava pelo ganhando o futebol. jogo, faltando 15 minutos, cara. 15 minutos, fechar a casinha. Fez o gol, fecha a casinha, vamos segurar aqui 1-0, acabou o problema. Cara, toma 3 gols, cara. É uma coisa assim. A situação do Botafogo é desesperadora. O Botafogo, nos últimos 13 jogos, perdeu 12 e ganhou um, que foi o do Curitiba. Ganhou 4 jogos no campeonato só, em 31. Então, assim, faltam 7 jogos para o Botafogo, são 21 pontos. O Botafogo, se ganhar os 21 pontos, vai a 44. Né? Eu tô calculando aqui a pontuação para escapar, 40, 41. Porque o Botafogo tem que ganhar 6 jogos. O Botafogo tem que ganhar 6 dos 7 jogos. Se ganhou 4 em 31, como é que vai ganhar 6 em 7, cara? É uma situação desanimadora para a torcida do Botafogo, né? E como você falou do futebol carioca, ainda tem o risco do Vasco também cair, né? Você falou em um cair, o problema é se cair em 2, né? Do carioca, né? Sim. Um já caiu, né? Na verdade é essa. É. Um já E o caiu. outro corre riscos, né? E o outro corre riscos. Assim, uma coisa que eu fico triste em falar isso, o torcedor do Botafogo que ouvi isso e não for tão clubista, o futebol apresentado pelo Botafogo na primeira divisão desse ano
não está muito superior ao do Cruzeiro na segunda divisão, não. Acho que vai ficar ali na mesma parte de tabela do que o Cruzeiro tá ficando na segunda divisão, porque... Você vem falando isso já, eu acho até que está até pior, hein? Eu acho até que está pior. Né? Não, mas o Cruzeiro está vivendo a realidade de jogar a segunda divisão. Sim, sim. O Botafogo joga com times mais estruturados. Mas, meu amigo, tem uma situação que é a seguinte: cair já é ruim para o Botafogo. Agora, cair num campeonato desse como lanterna, né, cara? Eu acho que é uma coisa muito vexatória, né? Porque você tem equipes médias, né? Você tem várias equipes pequenas e médias, né? Quer dizer, não. O Vasco, se cair, não vai cair como lanterna. O Botafogo provavelmente vai cair como lanterna, né, cara? É uma situação muito difícil, né? Muito, muito vexaminosa, né? A verdade, Altino, que cair é muito ruim como primeira ou como quarta, né? Assim, diferente do título. Eu sei. Caiu, é um abraço, mas pelo menos as partidas que eu assisto do Botafogo, eu não consigo ver evolução no futebol para falar assim, não, agora eles... Tanto que nesse jogo aí, quando fez 1-0, achou 1-0, eu falei, pô, é agora que eles vão segurar essa força. Mas vamos aí, então, pro Flamengo e Palmeiras, que eu não assisti, mas vendo que os gols saíram no segundo tempo, me parece que o jogo foi apertado, ou não? Não, foi no primeiro tempo. O primeiro gol foi no final do primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo, verdade. É que eu assisti alguma coisa do primeiro tempo, parei de assistir e quando vi no segundo tempo já estava 2-0. Me fala aí que era o jogo do quarto com quinto, né? Era um jogo importante, né? Na briga pelo título, até porque os dois têm jogos a menos também, né? Era um confronto direto e com resultados que aconteceram na quarta-feira, né? O empate do Grêmio com o Inter, do Grêmio com o Atlético e a derrota do São Paulo, o jogo ganhou mais força ainda para Flamengo e Palmeiras, mais motivação, seria um jogo que se tornou ainda mais importante, porque pelos tropeços dos adversários, e para o Flamengo, que era um jogo em casa, né? Pela tabela era um jogo em casa, apesar do jogo ser em Brasília, porque o Maracanã está entregue à Conmebol, era um jogo em casa. Então, a obrigação do Flamengo até era maior, né? Até porque também o Flamengo só tem isso para jogar. O Palmeiras ainda está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores. Então, o Palmeiras também é ferimentos leves, né? Ele está disputando o Brasileiro, mas também, se não chegar, tá bom. O ano foi bom, né? Então, o Flamengo entrou com mais vontade, entrou numa postura muito melhor do que vinha jogando. Aliás, já melhorou também contra o Goiás. Eu acho que o Flamengo fez 2 boas partidas. Vamos ver se mantém essa sequência, né? Se o elenco está dando essa resposta que parece estar dando, né? Parece que agora acho que os caras entenderam o momento, entenderam que o campeonato está funilando, que os times estão rateando, que o Flamengo é de fato era um dos principais candidatos, tem o melhor elenco. Então vamos ver se os caras agora realmente acordam para a vida, né? Porque estava muito chinelinho, né? Então acho que o Flamengo fez uma partida bem controlada, foi melhor, dominou o Palmeiras, continuou perdendo alguns gols no primeiro tempo, alguns gols bobos. Teve a sorte de fazer um gol, foi um gol contra num lance bizarro, né, da defesa do Palmeiras, aquele Luan que foi do Vasco, chutou a bola no outro, entrou, bateu no cara, entrou. Mas tem um ataque que estava promissor, um ataque que o Flamengo estava ali para fazer, né? Foi na tentativa do corte que o cara fez o gol contra. E foi um resultado justo no primeiro tempo, o Flamengo desceu ganhando, que foi melhor. No segundo tempo, o Abel Ferreira mudou a postura, o Palmeiras estava muito atrás, ele foi para cima, até porque estava perdendo o jogo também, tinha que ir para cima. Mas eu tenho essa impressão que o Palmeiras estava satisfeito com o empate. O empate não seria ruim para o Palmeiras, não. Eu acho que não seria realmente, para o Palmeiras não seria ruim o empate mesmo, não. Mas ele estava administrando, como você falou. Quando saiu perdendo o primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras mudou a postura, veio mais para cima, deu a falsa sensação que o Palmeiras estava melhor. Muita gente achou isso, eu não achei. Achei que o Flamengo estava bem postado. E seria natural se esperar que o Palmeiras, perdendo o jogo, ele vinha para cima. Não é que o Flamengo recuou. O Palmeiras também... Aqui no Brasil a gente tem essa mania, né? O torcedor só vê o seu time, né? Você está ganhando, aí o outro time vem para cima, você diz que você recuou, você não reconhece que a postura do adversário mudou e forçou você
a recuar. O cara não vai ficar perdendo o jogo lá atrás, quer dizer, né? Principalmente um time de qualidade como o Palmeiras e um time com um bom treinador como o Palmeiras tem. Então, assim, não foi o Flamengo que recuou. O Palmeiras é que mudou o ritmo do jogo e era esperado isso, porque ele estava perdendo o jogo. Mas essa mudança do Palmeiras não foi um domínio. O Flamengo controlou bem. Realmente é o segundo jogo, inclusive, que o Flamengo consegue sair sem ser vazado, né? Eu ia Primeira vez no campeonato. Isso, eu estava pontuando. Eu não me recordo a última vez aí, se você tivesse informação, quando foi a última sequência de jogos do Flamengo que ele passou dois jogos sem levar gols. Foi a primeira vez no Brasileiro. Primeira vez. Então conseguiu, primeira vez no Brasileiro. Então, a primeira vez que ficou 2 jogos sem tomar gol. E, assim, o time melhorou muito com o Diego, né? O Diego dá outro ritmo, foi muito bem contra o Goiás, foi bem também contra o Palmeiras. Impressionante a lucidez, o comprometimento, é uma liderança, é um cara que, porra, é um profissional sério, um baita profissional. Não, um cara que, porra... é ter elenco, né? É ter peça para quando sair um, entrar outro, você consegue... Mas esse cara tinha que estar jogando já há mais tempo, né? Porque, assim, é um cara que senta no banco e não reclama. Né? Tem salário maior do que alguns que jogam e não reclama. É um cara que não cria problema de vestiário, é um cara que, porra, tem postura. Agora, vai tentar barrar um medalhão. Você vê o que vai acontecer. A gente já falou disso em lives anteriores, né? Então, assim, ele é um cara de grupo, é um cara de leve, é um cara que você vê nas redes sociais, ele sempre postando a alegria, como ele estimula os garotos, é uma liderança, cara. E em campo joga bola, tem experiência. Então, assim, a entrada dele nos últimos 2 jogos, para mim, foram decisivos para o Flamengo melhorar o rendimento. No primeiro jogo contra o Goiás, foi uma necessidade porque o Gerson estava suspenso. Nesse jogo agora, ele mudou o jogo. Ele voltou com o Gerson, mas não tirou o Diego e recuou o Arão para a zaga. Fez um partidaço o Arão também. Então, assim, a estratégia do Ceni foi povoar o meio de campo, botar 5 jogadores ali, diminuir os espaços, porque o Palmeiras explora muito o espaço, a velocidade, a transição rápida. E eu acho que a estratégia deu certo. O Flamengo ganhou, encurtou o jogo, né? E ganhou na qualidade, né? Enfim, então acho que vamos ver se o Flamengo mantém essa trajetória aí, porque a rodada que vem promete muita coisa, hein? Promete muita emoção. E aí a gente vai falar dos palpites. A gente vai comentar aí no próximo vídeo, mas acho que, assim, como um Brasileirão, tá aberto, né? Tirando tá aberto. Botafogo e para o Goiás, o Brasileirão tá aberto. Tá aberto. Acho que é isso. Eu acho que... Fala aí. Não, eu acho que está aberto. Eu acho que a briga pelo título está do Grêmio para cima, né? Claro que alguns com mais chance que outros, né? Depende aí desse jogo atrasado, né? Essa coisa do jogo atrasado fica criando uma observação. Não, mas o fulano tem um jogo a menos, que o Beltrano também tem um. Você sabe me dizer quais são os jogos atrasados de cada time? Do Flamengo, do Atlético, do Palmeiras? Sim. É o que vai ser feito agora, essa semana. Vão ter os jogos atrasados. Vamos ter primeiro o Palmeiras com o Vasco em São Paulo, é um jogo atrasado. No mesmo dia, vamos ter Atlético Mineiro e Santos, que é outro jogo atrasado. E vamos ter o Grêmio e Flamengo no Sul. Isso tudo é jogo de meio de semana. Entendeu? Depois da rodada do domingo, nós vamos ter esses 3 jogos e aí vai normalizar. Sim. Entendeu? Aí ainda vai faltar um jogo que é o Corinthians com Bahia, que eu não sei se talvez tenha esse jogo também. Esse jogo eu não sei, mas esse jogo não interessa para título, né? Por isso que Bahia também. Por isso que eu estou achando até estranho esse jogo estar atrasado, por exemplo. Porque se você for pensar bem, nenhum dos 2 times está disputando nada para ser relevante esse jogo estar atrasado. Não, mas eu acho que de repente foi pela Sul-Americana, porque o Bahia foi longe na Sul-Americana. Né? Pode ser. Mas eu fico pensando, mas já dava para ter zerado esse jogo. Já, a CBF, infelizmente, é lamentável, né? Mas então acho que a gente está fechando aí esse áudio. Vamos para os palpites? Vamos para os palpites e a gente vai palpitar nesses jogos atrasados de meio de semana também. Né? Sim. Já te mando o link aí para a gente chegar nesse último. Até breve. Até breve.